por Deus. Queremos pensar nesta noite sobre o tema faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Eu quero ler primeiramente o texto de 1 Coríntios 7, de 1 a 4. De 1 a 4. Eu acho que esse texto está projetado aí, mas vamos ler o que está projetado de 3 a 4. Nós estamos sem os jovens, né? Os jovens estão no pequeno grupo, então nós mesmos adultos que estamos mexendo com isso, nós do século passado, né? Porque o negócio para eles é 1, 2, né? E nós estamos aí, mas graças a Deus, pelos nossos irmãos que estão, tá? Então esse texto de 1 Coríntios 7, de 3 a 4, diz assim: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. O versículo 4, vira isso. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Essa é uma nova versão transformadora, uma versão bastante interessante das Escrituras Sagradas. Mas o que eu queria destacar, o texto fala assim: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo para o seu marido. Esse texto fala de questões sexuais, não adianta alegorizar, não adianta inventar. O texto é bastante prático e ele está dando instruções práticas sobre isso. Agora a questão é assim: como o marido pode satisfazer as necessidades conjugais da esposa e como a esposa pode satisfazer as necessidades conjugais do marido? Isso não acontece automaticamente. Conceder o que é devido ao cônjuge não é automático. Isso requer vontade, requer decisão, requer o querer. Você precisa desejar isso e você precisa tomar atitudes sobre isso, porque isso é o que significa o amor. Se nós formos por texto de 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, vocês vão verificar que o amor não é algo abstrato, não é algo que a pessoa senta num banco da praça e diz eu amo, mas é algo concreto. Como nós estamos aqui próximo, eu vou abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 13, apenas para ler alguns versículos, para que a gente possa se situar do que significa o amor. Porque aqui na Bíblia nós temos uma definição importante. O texto diz, 1 Coríntios 13, versículo 4, o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o amor é algo concreto, o amor é algo real, o amor é algo que se concretiza, que se realiza. E se nós desejamos conceder ao nosso cônjuge o que é devido, e se nós declaramos que o amamos, então algumas providências precisam ser tomadas. Algumas atitudes, e sobre essas atitudes, e sobre essas providências, ou algumas delas que nós gostaríamos de pensar nessa noite com vocês. Primeiro, desista das críticas e ataque mútuo. Algumas pessoas imaginam que podem mudar o seu cônjuge através da crítica, através do ataque, através de falar continuamente a mesma coisa, de bater sempre na mesma tecla.
Provérbios 27:15 é interessante, porque diz assim: a goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Evidentemente que também para o marido isto é verdade. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Tem uma tortura chinesa que, na época do comunismo mais forte na China, que eles colocavam o camarada num quadradinho, talvez de 0,5 metro por 0,5 metro, e só deixavam uma gotinha pingando aqui nele, ó. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, que faziam com alguns cristãos na China, quando o comunismo ainda há perseguição, mas já foi pior, foi muito pior. E só ficava uma gotinha pingando. Aquilo lá era uma tortura. Então não há coisa pior do que você ficar batendo na mesma tecla, você repetindo a mesma coisa, você insistindo. Porque nós precisamos saber que nós não conseguimos mudar a outra pessoa. Existe uma crendice popular de que você consegue mudar a outra pessoa. Ninguém consegue mudar ninguém. Ah, mas as pessoas não precisam mudar. Precisam. Eu preciso mudar, você precisa mudar. Mas essa mudança depende da minha vontade e depende da atuação de Deus. Então é Deus e a minha vontade que faz com que as coisas mudem. Não o ataque mútuo, não a goteira, não o bater na mesma tecla, não a insistência. Por isso, se queremos conceder ao nosso cônjuge o que é devido, primeiramente precisamos desistir do ataque mútuo, porque ninguém faz sexo num ambiente de briga. O negócio não acontece. Não acontece. E para que o relacionamento melhore, precisamos desistir das críticas e dos ataques mútuos. Palavras como sempre, sempre você faz isso, nunca, precisam ser evitadas, porque, em geral, elas não são verdadeiras. Então, a pessoa às vezes faz 20 coisas corretas e erra em uma. Sempre você faz a mesma coisa. Ou a pessoa deixa de fazer uma vez uma coisa que deveria fazer, aí o outro fala, nunca você faz isso. Essas palavras não ajudam o relacionamento. Palavras como sempre, nunca, precisam ser evitadas. Eu quero colocar um desafio já nesse primeiro ponto. Um autor, Joel Cottin, no livro Casamento Inteligente, ele propõe para uma melhoria do relacionamento que o casal fique 6 semanas sem criticar o outro. 6 semanas sem nenhuma crítica. É um desafio. Por que 6 semanas? Nós sabemos que o hábito para ser criado, geralmente ele precisa de 40 dias. Isso já os especialistas têm provado isso. Então você cria um hábito depois que você pratica isso durante 40 dias. Nós estamos fazendo 40 dias de oração pelo Brasil, não estamos nessa campanha? Por que será que a liderança da Convenção Batista Brasileira colocou 40 dias? Porque na Bíblia nós vemos várias vezes essa questão dos 40 dias. Porque mais ou menos é o tempo que você precisa para criar um hábito. Então, se você lê a Bíblia por 40 dias, depois você vai ler ela sempre. E quando você não lê, você vai sentir falta. Se você faz uma atividade física por 40 dias, a possibilidade de que isso vire um hábito é muito maior. Porque é mais ou menos assim. Você briga, você luta para adquirir um bom hábito.
Então você pega um hábito, depois o hábito pega você. Depois você não consegue mais ficar sem ele. Infelizmente, para o vício também é assim, para as coisas ruins é assim. Então a pessoa pega o vício, depois o vício pega a pessoa. Mas para o hábito e para as coisas boas, assim. Então, um desafio. 6 semanas sem crítica. Pense nisso. Isso vai aliviar o relacionamento. Tira o cônjuge, tira o outro da defensiva. Alivia a pressão sobre a outra pessoa. Quebra o círculo vicioso. Então, se você está acostumado a criticar o tempo todo, se você está acostumado a sempre dar uma palavra de crítica, então, o primeiro desafio que nós queremos lançar, que você faça, então, esse propósito de ficar 6 semanas sem criticar o seu cônjuge. Se você deseja conceder o que é devido a ele, se você ama o seu cônjuge. Então, amar é algo concreto, é algo que você precisa fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que enviou o seu Filho. Então, Deus, quando amou o mundo, Ele não ficou apenas num sentimento. Não foi algo abstrato, Ele fez alguma coisa pelo objeto do seu amor. Assim é com o casal. Se nós amamos, nós precisamos fazer alguma coisa pelaquela pessoa que nós amamos. Algo concreto. Então, se você deseja melhorar o seu relacionamento, desista das críticas e do ataque mútuo. Então, entre nesse projeto, entre nessa campanha que nós estamos lançando, do 40 dias ou 6 semanas, que dá 42 dias, sem atacar, sem criticar. Experimente fazer isso. Segunda coisa, melhore a comunicação. Melhore a comunicação. É difícil ter um bom relacionamento conjugal sem comunicação. E essa comunicação pode ser na cama também. Quem fez o oi? Aí todo mundo devia fazer Pode e deve, porque o outro não tem bola de cristal. Nós, cristãos, não usamos bola de cristal, porque a Bíblia proíbe, não é? Então a gente não consegue adivinhar. A gente precisa saber o que a outra pessoa pensa, sente e gosta. E se a outra pessoa não fala, e se não há essa abertura para a comunicação, você pode falar, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, faz assim que é bom, aqui toca aqui que é bom, não toca ali que eu não gosto. Comunicação. Melhore a comunicação, mas vamos lá na base da comunicação. Então, quando a gente pensa em comunicação, tem níveis diferentes de comunicação. Eu queria pensar sobre esses níveis. O primeiro nível de comunicação são frases prontas. Bom dia, boa tarde, como vai? Então isso, quando você está no seu local de trabalho, você passa, bom dia, boa tarde, e você fala com o vizinho, né, em todos os lugares, bom dia, boa tarde. Então, é o primeiro nível de comunicação, são as frases prontas. O segundo nível de comunicação é compartilhar fatos. Então, às vezes a pessoa está lá, não tem muita conversa, né? Está frio hoje, esfriou, esquentou. Né, o trânsito da Raposo está ruim, né, capotou um caminhão no quilômetro 20. Então, compartilhar fatos, isso é um segundo nível de comunicação. Então, nós também nos comunicamos assim, isso é uma comunicação genérica, geral. O terceiro nível de comunicação é a exposição de opinião. Que você fala, aquele governo é assim, assado, aquela lei que eles querem fazer não é uma lei boa, eu não concordo com aquilo. Você comunica fatos. O Corinthians é um time ruim e vai perder e perdeu, então você está comunicando fatos. Opa, falei alguma coisa errada? Então, são fatos, você tem que falar. O terceiro nível de comunicação é opinião. Então, você já opina.
né? Você opina. Então, eu não creio que aquela lei é adequada por isso, por aquilo. Então, aquela situação, eu não concordo com ela. Então, você dá a sua opinião. Às vezes, você faz seu julgamento de valores sobre uma situação. Então, não só o fato, mas você passa uma opinião, faz um julgamento de valores sobre aquele fato. Esse é o nível de comunicação, é o terceiro nível de comunicação. O quarto nível de comunicação, e agora nós vamos entrar nos níveis de comunicação onde os casais devem atingir. Um casal que fica no primeiro, no segundo e no terceiro, na verdade, não é um casal que tenha um bom relacionamento, que tenha intimidade. O quarto é declaração de sentimento. Quando a pessoa fala, fiquei realmente magoado com aquilo que você fez. Aquilo que você me disse me deixou muito triste. Então é um nível de comunicação que você está comunicando sentimentos. Esse nível de comunicação deve existir entre os casais. E o quinto nível de comunicação é a revelação de necessidade. Onde a pessoa fala, né, ou a mulher fala ao marido, eu gostaria muito que você me abraçasse agora. Então ela está colocando uma necessidade e algo que ela gostaria que fosse feito. Então esse é o quinto nível de comunicação. Então todo casal, ele deve atingir até esse quinto nível de comunicação. Nenhum casal deve ficar só nas frases prontas, no compartilhar fatos, na exposição de opinião. Mas nós devemos ter intimidade para declarar sentimentos e para revelar necessidade. Mas vamos pensar então como podemos melhorar a comunicação. Primeiro, aprendendo a ouvir. Aprendendo a ouvir. A coisa mais difícil é aprender a ouvir. Uma pessoa não vai declarar os seus sentimentos, o que ela sente, se primeiro ela não for ouvida. E como que é difícil ouvir? Porque ouvir você tem que ouvir. Deixar a pessoa falar. Você tem que ficar quieto. Você não pode interromper. Você não pode ser negativo. Você não pode julgar. Você tem que mostrar interesse por aquilo que a pessoa está falando. Você tem que olhar para a pessoa. Para o homem isso é muito difícil, muitas vezes, né? E ele não consegue fazer... A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes ela está digitando, ela está ouvindo, ela está falando no telefone. O homem está no computador e ele não consegue fazer mais nada. Então, se a mulher vem e fala, se ele não parar, ele não consegue ouvir o que ela está dizendo. Então, o homem tem que parar, olhar, para poder ouvir, né? Então, a mulher fica, às vezes, indignada com o homem por causa disso. Mas isso é uma parte do homem, do jeito que ele é. Ele não tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo como a mulher é. A mulher é uma coisa tudo misturada. Então ela consegue, às vezes, lavar louça, falar no telefone, dar instrução para os filhos e assim por diante. O homem é uma coisa de cada vez. Alguém já disse que o homem, a cabeça dele são várias caixinhas. Então ele está dentro de uma caixinha, então ele tem que sair daquela caixinha para entrar na outra. A mulher já não, é uma coisa tudo misturado assim, tudo interligado. É diferente. Precisamos conhecer as diferenças para que haja uma boa comunicação. Para que possamos aprender a ouvir, precisamos confirmar o que estamos entendendo, se é aquilo mesmo. É como você vai, muitas vezes, num restaurante fast food. Então o cara fala uma batata frita, um hambúrguer, aí você repete. Não, é uma batata frita, um hambúrguer, para ver se ficou bem entendido, ficou bem esclarecido.
Então nós precisamos aprender a ouvir. E muitas pessoas às vezes fazem cursos de pós-graduação e etc., nessa área de aconselhamento, e por fim chegam à conclusão de que para ajudar uma pessoa nós precisamos apenas ouvi-la. Não precisamos falar muita coisa, não precisamos julgar, não precisamos muitas vezes nem dar a opinião, mas se estivermos dispostos a ouvir, nós ajudamos em muito. E não é diferente no relacionamento conjugal. Precisamos aprender a ouvir. Mas também devemos falar? Sim. Mas precisamos também aprender a falar. Porque se nós vamos tratar do assunto, precisamos tratar daquele assunto. As pessoas sabem a minha posição sobre essa questão de discutir relacionamento. Já quem tem acompanhado sabe que eu não aprovo isso. Esse negócio de discutir relacionamento, esqueça disso. Porque quando você vai discutir relacionamento, você vai chegar a uma única conclusão. Nós somos diferentes, nós somos incompatíveis, então é melhor a gente separar. Então, esse negócio de que a gente precisa sentar para discutir relacionamento, isso é bobagem. O que precisa ser feito é resolver os problemas que surgem. Porque nós somos pessoas com defeito, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é verdade. No final, no último ponto, nós vamos falar sobre isso. Mas nós somos pecadores, nós somos cheios de defeitos, de fraquezas. E nós somos incompatíveis. Então, não existe tampa para panela. Não existe incompatibilidade de gênio. Lá o pessoal faz, não, por que vocês estão separando a incompatibilidade de gênio? Não existe, porque nenhum gênio é incompatível com o outro. Deus nos criou de forma exclusiva, única. Só você tem esse DNA, só você tem esse timbre de voz, só você tem essa íris, só você tem essa digital. Nós falamos e gostamos de dizer que Deus fez uma forma e jogou fora de você. Mas é isso. Por isso que nós precisamos aprender a ouvir, aprender a falar. E para que possamos falar, nós precisamos manter o mesmo assunto. Então, quer dizer, não é sentar para discutir o relacionamento, mas é sentar para resolver aquele problema. Então, resolva aquele problema, mantenha focado naquele problema. Não adianta você puxar coisas de 20 anos. Recentemente, um aconselhamento, aí um dos cônjuges puxou uma coisa de 30 anos e fez uma lista, coisa assim, tudo de 30 anos atrás. Eu falei, caramba, agora? Por quê? Que ao longo desses anos não foram resolvidos esses problemas. E agora, no momento, se trouxe todas essas questões lá de 30 anos atrás. Mas precisamos aprender a falar e ouvir. Use expressões eu ao invés de você. Vamos explicar o que significa isso. Quando você fala você está atacando. Você fez isso, você fez aquilo, você é um idiota, você não sei o quê. Quando você fala eu, você tira esse ataque. Você é um tonto, você faz coisas indevidas. Agora, se você fala assim, eu estou me sentindo angustiada por aquilo que aconteceu. Então o outro, o que ele vai falar? Não tem o que ele falar, porque você está expressando um sentimento seu. Quando você fala você está acusando e você está dando uma opinião sobre a outra pessoa, sobre o seu marido, sobre a sua mulher. Agora, quando você fala eu estou me sentindo, o outro não tem como te combater, porque como que você vai negar o sentimento do outro?
Se a pessoa está se sentindo magoada, se a pessoa está se sentindo triste. Agora, se ela fala assim, você é um idiota, aí você, opa, peraí, idiota não, idiota é você, tal, pá. E assim vai. Então, na comunicação, no aprender a falar, então, se você aprender a expressar o seu sentimento sobre a situação, em vez de atacar, a comunicação toma outro rumo. E Provérbios é cheio de versículos sobre isso, né? Nós não vamos ler, o nosso tempo não permite. Mas diz lá que a palavra ríspida, ela suscita ira, mas a palavra doce, ela calma. Então não podemos usar as expressões você, mas devemos preferir a expressão eu. Como você é egoísta, você não tem jeito. Enquanto eu revelo o nosso sentimento, eu estou chateado, eu estou desapontado. As expressões sobre sentimento não podem ser negadas. Já as opiniões sobre o seu pensamento e o seu ataque, elas são contestadas. E nessa comunicação nós precisamos verificar também se a outra pessoa entendeu o que você falou. Quando estamos ouvindo, precisamos saber se estamos entendendo o que a outra pessoa falou. E quando estamos falando, da mesma forma, precisamos verificar se ela entendeu o que você falou. Isso é uma boa comunicação. Então, os níveis de comunicação, como nós vimos, são 5 níveis. E o casal, ele deve expressar em todos os níveis. Ele deve ser capaz de expressar sentimentos. Ele deve ser capaz de expressar necessidades. E o casal, na sua intimidade, deve se comunicar em todas as áreas da sua vida, inclusive na área sexual. Se você deseja, como diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, que nós lemos no começo, satisfazer as necessidades, dar ao seu cônjuge o que lhe é devido, você precisa saber do que ele gosta, do que o satisfaz, você precisa se comunicar. Aprenda a ouvir, aprenda a falar. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, passe tempo juntos. Isso é básico, essencial, isso é óbvio. Não se pode conceder ao casal, não se pode conceder a outro cônjuge, não se pode conceder à mulher, não se pode conceder ao marido o que é devido, se não se passa tempo junto. Ah, mas os casais não passam tempo junto? Não passam. Muitas vezes não. Então estão envolvidos em tantas atividades, em tantas prioridades. Qual que é a prioridade que você dá para a sua mulher? Qual a prioridade que você dá para o seu marido? Mas o maior vilão para que o casal tenha mais tempo juntos, sabe qual que é? É dentro da própria família. São os filhos. Olha essa frase de Oswaldo Polle. É bastante interessante. Não sei se a gente consegue ler ela aí. Ele diz assim: o lugar excessivamente central do filho é facilitado pela conjuntura de um relacionamento conjugal ruim ou inexistente, em que o filho se torna a única fonte de gratificação afetiva e satisfação pessoal. Deixa essa frase do Oswaldo Polle aí. Deixa aí, não tira não. Tá? Então nós fizemos um encontro de casais e não tem atividade para criança. Poderíamos ter, porque nós temos um andar inteiro cheio de sala e todo equipado para criança. E nós poderíamos chamar adolescentes e jovens para ficar com as crianças, mas não fazemos isso. Isso é proposital. É proposital, porque os casais... Hoje está aqui na igreja, então a gente poderia ter atendimento às crianças. Agora, se o casal não aprender ou não ter alguém que possa deixar as crianças, nem que pague uma babá, como que ele vai poder sair junto?
Como que ele vai poder jantar junto? Como que ele vai poder ir ao cinema com a sua esposa? Eu falo isso porque, de experiência própria, passamos 10 anos, né, sem fazer absolutamente nada por causa das crianças, nesse sentido, sozinhos. Isso foi um erro muito grave. Isso acumulou em muitas outras coisas e chegou a um esgotamento tão grande que, na época, eu era pastor lá em Calcaia do Alto e a gente precisou sair, dar um tempo para recompor a nossa vida ministerial, familiar, conjugal, tudo, por causa dessa soma de erros, e entre elas, essa questão. A vida começou a girar familiar em torno do filho. O filho não pode ser o centro do universo. O filho não pode ser o rei, não pode ser o dono. E nós temos falado isso reiteradamente, muitas vezes no nosso encontro de educação de filhos, às vezes aqui também nos cultos da igreja, da necessidade dos pais colocarem os filhos no seu devido lugar. O filho tem que ser amado, lógico. O filho é muito importante, lógico. Nós temos um amor sacrificial pelo filho, temos um amor incondicional pelo filho, temos. Mas ele não pode ocupar o lugar de Deus. Ele não pode ser o centro da família. Ele não pode interromper o relacionamento conjugal. Isso para prejuízo do filho. Porque os pais que idolatram o filho, esse filho vai ser um péssimo cidadão. Ele vai ser uma pessoa problemática na sociedade, porque vai ser uma pessoa sem limites. Não vai aprender a respeitar as pessoas. Não vai aprender a respeitar as leis. Porque ele foi criado onde os pais não faziam outras coisas a não ser satisfazer os desejos daquela criança. E quando os pais satisfazem os desejos daquela criança, todos estão fazendo, na verdade, um delinquente. Porque a criança precisa aprender o que significa não. A criança precisa ter limites. O pai tem que falar para a criança o que pode e o que não pode fazer. E quando a criança faz aquilo que não pode, o pai tem que ter instrumentos de punição. E hoje, eu acho que alguém fala, mas nos tempos de hoje esse negócio é difícil. Eu não vejo que é difícil. Eu acho que é mais fácil hoje, em alguns aspectos. Pega aí uma criança a partir dos 9 anos, sei lá, 8. Você dá uma instrução para a criança, você tem que fazer isso, ou você não pode fazer isso, e ela faz. Tira o celular dela uma semana. Essa punição é uma punição. Tira o videogame dele. Nas crianças pequenas, varinha na bunda. Porque a Bíblia diz, mesmo que a sociedade que se diz politicamente correta não queira isso. Provérbios nos ensina isso. Nós fomos educados assim, a nossa geração foi educada aqui, nós estamos aqui, nós somos trabalhadores, nós trabalhamos, nós sustentamos família. Nossos pais nos davam chineladas, cintadas, e nós respeitamos os nossos pais. Tá? E esses filhos que foram... Obrigado. Deixa aqui. E esses filhos que foram criados sem limites, sem educação, sem disciplina, não respeitam os pais, não respeitam as autoridades, não respeitam os professores, não respeitam ninguém. Então, se queremos passar tempo junto, nós precisamos dar limites para os nossos filhos, precisamos educar os nossos filhos, precisamos deixar os nossos filhos com a sogra, por que não? Alguém falou que sogra só serve para isso, né? Eu sei que tem muitas sogras aqui, tá? Com todo respeito, mas a sogra vai gostar de ficar com os filhos, tá? O avô vai gostar de ficar com o filho um tempo para você sair com a sua esposa, para você ir passear.
ou fazer uma viagem curta de um final de semana. Eles vão gostar disso. Para a criança vai ser bom também. Ah, mas a minha sogra, a minha mãe não fica, meu pai, contrata alguém. Contrata alguém para ficar. Você não pode fazer com que seus filhos impeçam o seu relacionamento conjugal. Tem filho que dorme no meio. Papai e mamãe, o filho no meio. Sexo quando? Difícil, né? O filho tem que saber que o lugar que ele vai dormir é na cama, mas ele chora. Não. Ele tem que aprender a palavra não. Porque vai ser bom para ele. O casal que põe um filho para dormir no meio está destruindo o seu relacionamento. Olha, preste atenção no que eu estou dizendo. O casal que não põe limite para o seu filho está prejudicando o seu relacionamento. Se a nossa vida conjugal gira em torno dos nossos filhos, quando os nossos filhos crescem, o casal fica um olhando para o outro, não sabe, são dois estranhos dentro da casa. Isso é rápido, chega rápido, hein? Eu já estou nessa fase. O meu mais novo já está morando em Bauru. O do meio, a gente vê ele menos do que eu vejo de Bauru, porque ele sai 5 horas da manhã, volta meia-noite. A gente conversa mais com o Luiz Felipe do que com o João Vitor, né? Minha outra filha também já se formou, está trabalhando, é o que a gente vê mais. É o que vê mais. Mas cada um já tem a sua vida. E se nós não tivéssemos trabalhado no relacionamento, a gente ia ficar olhando um para o outro e agora? Os filhos estão indo, cada um para a sua vida, deve ser assim, estão voando, tem que ser assim. E agora? Acabou o nosso relacionamento conjugal? Fim? Então, a nossa sociedade é uma sociedade complicada. Essa geração é uma geração complicada. Aquele filósofo, me fugiu à mente, ele tem uma frase interessante, né? Eu já falei aqui algumas vezes. Até a nossa geração, nós obedecíamos os nossos pais mandavam em nós. Depois, agora é o seguinte, as crianças que mandam e os pais obedecem, inverteu. Então a criança fala para o pai e para a mãe que comida que vai comer, chega no restaurante em que mesa vai sentar, fala que roupa que tem que vestir, então a criança que dá as ordens. Isso está sendo muito ruim. Isso está destruindo famílias, isso está destruindo o relacionamento. E alguém pensa que fazendo assim é bom para o filho? Não, isso é péssimo para o filho. O bom para o filho é que ele seja educado com limites, que ele saiba o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E que esse filho, quando faça aquilo que não pode ser feito, os pais tenham instrumentos de punição. E realizem essa punição. Não adianta você falar, eu vou tirar o seu videogame, e ele faz a coisa errada e você não tira. Eu vou tirar seu celular, ele faz a coisa errada e você não tira. Não adianta. E não adianta o pai falar uma coisa e a mãe falar outra. Moleque, se você fizer isso, eu vou tirar seu videogame. E a mãe, escondido lá, pega e dá o videogame de volta. Então, para que haja uma disciplina e coerência na educação, os pais têm que estar de acordo. Na frente do filho nunca pode ter controvérsia. Você pode ir lá no quarto até questionar. A mulher falar para o seu marido, acho que você foi muito duro, você não deve ser assim, mas na frente do filho não, porque ele vai aprender. E criança, ela é esperta demais. Porque ela vai saber que é um dos cônjuges, ou o pai e a mãe é mais bonzinho. E que um fala assim, um fala não, o outro fala sim. Então ela vai aprender a jogar com isso. E isso é direto. Eu lembro que o Luiz Felipe vinha, ele falava com a mãe falava não, ele vinha falar comigo. E o que a gente tinha combinado? Eu sempre falava, você falou com a sua mãe e o que ela disse? Aí acabava. E aí às vezes ele fazia o jogo inverso, a Denise falava a mesma coisa, você falou com o seu pai, o que ele disse? Isso são duas palavras importantes, porque senão a criança ela aprende a jogar, enganar os pais e fazer o que ela quer, e dominar a família, e destruir a família. É isso o resultado. Porque um casal que não tem mais relação sexual por causa dos filhos, um casal
que não sai para ficar mais, não é capaz de jantar sozinho com a esposa, assistir um filme, passear de mão dada, seja o que for, ele não vai ter um bom relacionamento. E esse mau relacionamento vai refletir na sua vida sexual. E vamos voltar ao começo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E a mulher conceda ao marido o que lhe é devido. Agora você pode conceder o que é devido, se você trabalhar para ter um bom relacionamento conjugal. E o último ponto que eu queria destacar: considere quem é você, considere quem é o seu cônjuge e quem é Deus. Muitas vezes nós temos uma expectativa muito alta do outro. Muitos casam com um sonho de princesa, um sonho de príncipe. Muitos casam imaginando que a outra pessoa pode lhe dar a felicidade. Eu tenho uma notícia ruim para algumas pessoas que pensam assim. Uma notícia péssima para aqueles que andam procurando a felicidade. Você nunca vai encontrá-la. Aqueles que andam procurando a felicidade, você nunca vai encontrá-la. Porque felicidade não é algo que se possa achar, não é algo que se possa encontrar, muito menos na outra pessoa, muito menos no cônjuge. Felicidade é um efeito colateral de uma vida quando se segue as instruções de Deus, quando se segue o manual de vida. Nós temos um manual de vida, é isso que nós cremos, é isso que nós pregamos. E quando nós seguimos esse manual de vida, então, como resultado, como efeito colateral, nós vamos ter a felicidade. A felicidade, então, virá como resultado de se buscar a vontade de Deus para a vida conjugal, para a vida familiar. Vamos pensar, então, considere quem é você. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1 nos ensina isso. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus nos criou. Homem e mulher os fez, Gênesis 1, 26. No entanto, o homem declarou independência de Deus. O homem, ele se afastou de Deus, ele deu as costas de Deus. E a partir do momento que o homem deu as costas de Deus, ele começou a viver por conta e risco dele. Então ele decaiu da presença de Deus, ele se afastou da presença de Deus. Ele tornou uma pessoa alienada de Deus, longe de Deus. E essa pessoa longe de Deus é uma pessoa pecadora. Evidentemente que todos nós somos pecadores e continuamos pecadores. Somos remidos em Cristo. Em Cristo nós estamos de volta para o padrão de Deus. Mas ainda temos essa herança do pecado. Recebemos isso como herança. E recebendo essa herança, então, eu sou pecador, você também é. Então, às vezes, nós temos uma alta expectativa para com o cônjuge. Só que nós somos falhos, nós somos fracos. E o cônjuge também é falho e fraco, porque ele faz parte dessa mesma herança, dessa mesma solidariedade da raça em Adão. Nós somos solidários à raça, porque todos nós recebemos por herança o fato de sermos pecadores, falhos. Por isso somos pessoas diferentes, imperfeitas. E vou fazer uma pergunta: como pessoas imperfeitas, pessoas falhas, podem produzir casamentos perfeitos? Será isso possível? Sim ou não? Sendo imperfeitos, nós não podemos produzir casamentos perfeitos. Então, a questão não é ter um casamento perfeito. Nós não vamos lutar por ter um casamento perfeito, mas nós vamos lutar por ter um bom,
relacionamento. Nós não podemos ser perfeitos porque não somos naturalmente, mas nós podemos ter um bom relacionamento. Então, muitas vezes nós trazemos expectativas, e essas expectativas da outra pessoa são expectativas irreais, são expectativas injustas. Porque a pessoa não pode ser aquilo que nós projetamos ou que gostaríamos que ela fosse, assim como nós não somos para ela. Ou seja, para que tenhamos um bom relacionamento, precisamos considerar quem somos e quem é a outra pessoa. Que somos falhos e fracos e que a outra pessoa também é. Precisamos considerar que nós viemos de mundos e de culturas às vezes diferentes. Temos formações culturais diferentes. Na casa dos meus pais, eu tinha costumes diferentes daqui da minha mulher. Muitas vezes costumes de alimentação. Eu lembro que da minha casa, é assim, o almoço, meio-dia, janta 6 horas. Meio-dia, 6 horas. Então, redondinho. Casei com a Denise, na casa dela não tinha mesmo esse costume. Agora, qual que estava certo e qual que estava errado? Nenhum dos dois. Era questão de hábito, de costume. Mas são coisas diferentes. E às vezes são casais que têm formações culturais diferentes. Da nossa geração, a gente gosta de um tipo de música. Às vezes quando eu vou no meu filho liga o rádio e fala, tira essa música ruim aí. E aí eu ponho nas músicas que eu acho boa, ele fala, pai, você acha que essa música é boa? Que música horrível é essa? Então quer dizer, quem que está certo? Questões culturais. Né? Eu ainda não me convenci de que a música da geração deles possa ser boa, mas tudo bem. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então considere quem você é, considere quem é o seu cônjuge e quem é Deus. O que cremos a respeito de Deus faz muita diferença. Se cremos que Deus criou homem e mulher, que Deus que instituiu o casamento, e foi Deus que instituiu o casamento é uma coisa essencial, judaico-cristã. Por isso que somos contra que se torne esse termo para outros tipos de relacionamentos, né? Porque pode chamar de outra coisa, menos de casamento, porque o casamento é algo que vem na tradição judaica cristã e foi algo instituído por Deus. Não se pode se dar outras formas a isso. E se nós cremos que Deus criou o casamento, então esse mesmo Deus é que deseja que o seu casamento vá bem. Se você quer melhorar o seu casamento, saiba que você tem alguém que está do seu lado, e esse alguém é Deus. Se você quer ter um melhor relacionamento conjugal, um melhor relacionamento sexual com seu cônjuge, saiba que Deus é o que deseja mais isso. Porque se você não tiver um bom relacionamento conjugal, um bom relacionamento sexual, você vai estar vulnerável. E a outra parte desse texto que nós lemos diz isso. Olha o que diz. Capítulo 7. Não se privem um ao outro, na continuidade que nós lemos, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Ou seja, o que o texto está falando? Se o casal não tem uma boa vida conjugal, se o casal não tem uma boa vida sexual, esse casal está vulnerável. Vulnerável. Porque lá no local de trabalho, tem muitas mulheres cheirosas, bonitas e atraentes. Assim como tem muitos homens também cheirosos, bonitos e que falam bem. E se muitas vezes o casal não está investindo no relacionamento, o casal não está cuidando do relacionamento, o casal não tem relação sexual há muito tempo,
ele está deixando o outro vulnerável, ou seja, está deixando ele propício para o ataque, para a sedução. E nós não podemos ser ingênuos quanto a isso. Ah, não, mas que é cristão, é que o cara tem princípio. Não se engane com isso. Não vá nessa conversa. O casal precisa investir no seu relacionamento. O casal precisa ter uma atividade sexual constante e frequente. O casal precisa ter intimidade, porque quando isso não ocorrer, o cônjuge estará vulnerável, ou seja, você vai estar deixando uma possibilidade. E sempre tem um ombro amigo. Sempre aparece um ombro amigo. É que nem bêbado no bar. Sempre aparece um cara para pagar pinga. Nunca falta. Uma coisa incrível, cara. O cara que bebe não tem dinheiro no trabalho, mas nunca falta alguém para pagar pinga. Então a pessoa que está vulnerável, nunca falta alguém, um ombro amigo, que possa talvez entrar nesse meio e destruir o relacionamento. Então precisamos considerar nossas fragilidades, precisamos considerar a fragilidade do outro, precisamos considerar quem é Deus e precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Enfim, casamento é uma construção que precisa ser edificada, um jardim que precisa ser cuidado. Querer e desejar um bom casamento é essencial, mas precisa se tomar a iniciativa para que isso aconteça. Um bom casamento é um casamento de 3. Eu, meu cônjuge e Deus. Esse é o melhor casamento, porque Deus é o incentivador, é o criador, é o protetor do casamento. E não há ninguém mais do que Deus que queira que você tenha um bom relacionamento. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos ficar de pé.